A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, e versículo de número 1 ao 6, que vai nos dizer assim. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós servimos a um Deus que, quando Ele manda, Ele garante. Quando Ele traz uma ordem para mim e para a sua vida, nós não temos que entender a ordem do Senhor. Nós não temos que compreender o que Deus nos designa a fazermos e nem entendermos quem Deus vai usar como canal de bênção na nossa história. A palavra do Senhor vai nos dizer que Elias, que era um profeta, ele profetizou que não haveria nem chuva e nem orvalho. E isso foi por intermédio da palavra dele. Ou seja, Deus não mandou ele profetizar isso, mas ele profetizou, ele era um homem de Deus e a palavra se cumpriu. A palavra aconteceu, porém Deus sabia que ele corria riscos ficando aonde ele estava. Muitas vezes, irmãos, mudanças são necessárias na nossa história. Muitas vezes Deus, ele faz algumas coisas acontecerem na nossa vida para que possamos estar na vontade dele, naquilo que ele designa para a nossa história, naquilo que ele mesmo determina para a nossa vida. Deus tinha uma nova direção para a história de Elias e Deus trouxe homens e mulheres aqui para te dizer: tenho eu uma nova direção para você. Tenho eu uma nova direção para a sua casa. O Senhor tinha Querite para Elias. O Senhor não queria que ele continuasse naquela mesma terra, mas a palavra do Senhor veio a ele. O Senhor mesmo falou com ele. Deus mesmo vai falar contigo. Deus mesmo vai te testificar quais serão as direções dele para a sua vida. E quando ele te direcionar, não tenha medo. Não tenha medo, porque certamente ele não deixará nada faltar. Quando uma direção é de Deus, irmãos, quando é Deus que está mandando a gente tomar um posicionamento, um direcionamento, nós não temos que temer, porque tudo que a gente precisar, Deus vai entrar com providência. Eu vou repetir para você entender. Quando uma ordem é de Deus, quando Deus nos manda fazer algo, o que a gente precisar, Deus, ele vai entrar com providência. O Senhor disse a ele: retira-te daqui. Dando uma ordem de saída: saia, não permaneça, não fique. Quando Deus começar a te alarmar sobre saia de alguns lugares, saia. Quando Deus começar a te alarmar sobre não confie em algumas pessoas, não confie. Quando Deus começar a te alarmar em algumas situações, ouça a voz do Espírito Santo. Não seja movido por aquilo que você vê ou pelo seu medo, mas seja movido pela voz de Deus, mesmo que você não compreenda, mesmo que você não entenda. Deus não chegou até Elias trazendo explicações para ele do porquê ou como seria lá detalhadamente. Não, Deus só falou com ele: retira-te daqui. Deus só deu ordens. Tem momentos na minha e na sua vida que Deus não vai explicar muita coisa, Ele só vai ordenar. Declare comigo: eu não vou querer entender, eu só vou obedecer às ordens de Deus. Eu não vou querer entender, eu só vou obedecer às ordens de Deus. Nós precisamos entender, meu irmão. Nós precisamos entender, minha irmã, que Deus tem o controle de todas as coisas. Nós precisamos entender que Deus sabe o que é melhor para a nossa vida, mesmo que não compreendamos.
Retira-te daqui, vai para o lado oriental. Esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Deus estava deixando bem claro, eu estou te dando uma direção certa. É como eu falei, quando a direção é de Deus, irmãos, não fica sombra de dúvidas, não. Deus traz a direção certa e diz para você, eu quero que você vá para ali, porque eu já tenho algo reservado para você. Deus, ele já tinha algo reservado para o sustento de Elias, para a proteção de Elias. Assim te diz o Senhor, já tem sustento, já tem proteção reservado para você, porque homem e mulher de Deus, irmãos, que faz a vontade de Deus, Deus guarda, Deus protege. E eu vejo a palavra livramento para pessoas aqui não querem entender o que Deus vai fazer. Às vezes tem as mudanças que acontecem repentinas na nossa vida. Às vezes uma porta de emprego se abre em outro estado, no de repente. Às vezes, irmãos, chega na nossa vida uma mudança que a gente não entende. Uma oportunidade de comprar uma casa em outro lugar. Uma oportunidade de se mudar para outro estado, para outra cidade, para outro bairro. E a gente não compreende. Deus está dizendo, estou preparando o Querite para você. Tem pão e tem carne, tem sustento. Eu não vou deixar faltar nada. Seja uma pessoa que age por fé, não age por vista. Você não foi chamado para agir por vista, mas você foi chamado para agir por fé. Quando nós agimos por fé, Deus trabalha ao nosso favor. O Senhor deixou bem claro, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Por que Deus disse esconde-te? Porque Deus sabia o que estava prestes a acontecer. Irmãos, Deus sabe de todas as coisas. Não reclame da porta que Deus fechou. Não reclame das pessoas que Deus tirou da sua vida. Não reclame daquilo que você olha, humanamente falando, e não compreende. Por que essa mudança? Tem momentos que a gente para analisar algumas coisas na nossa vida e nós observamos que a gente não vai entender tudo, não é verdade, irmãos? Tem coisas que fogem do nosso controle. Tem coisas que a gente às vezes se questiona e diz, Deus, eu não estou conseguindo entender. E Deus está dizendo, não é para você entender, é para você viver. Não é para você querer entender o que eu faço, porque o que eu faço agora você não entende. Mas depois você passa a entender, só confie. Só confie. Elias precisava naquele momento entender alguma coisa? Não, só precisava se esconder. Deus deixou bem claro. Deus não disse entenda o que eu estou te falando, não. Deus disse esconde-te. Esconde-te, esconde-te. Eu vejo Deus escondendo pessoas aqui, protegendo, guardando e livrando da fúria do maligno. Declare comigo, o meu Deus está me protegendo de toda a fúria de Satanás. O meu Deus está me protegendo de toda a fúria de Satanás. Deus deixou bem claro, se esconda no ribeiro de Querite. E não se preocupe com o seu sustento. Enquanto eu estou aqui ministrando essa palavra, quando eu ministro ela, eu consigo ver Deus palestrando com pessoas, Deus conversando com pessoas, sabia? Deus falando com pessoas aqui que são amigos dele, amigas dele. E ele está dizendo, cuido de você, cuido da sua casa. Não se preocupe, porque em Querite eu não te deixarei faltar nada. Não se preocupe com as mudanças que eu trago. Não se preocupe com as portas que eu fecho. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que é melhor para a sua vida. Deus, meu irmão e minha irmã, sabe o que é melhor para a nossa história. Deus, ele sabe o que ele está fazendo. Declare comigo, Deus sempre sabe o que está fazendo e ele sabe o que é melhor para mim. Deus sempre sabe o que está fazendo e ele sabe o que é melhor para mim. Momentaneamente falando, Elias não estava entendendo o que estava acontecendo, mas ele resolveu obedecer. Ele resolveu cumprir a palavra do Senhor. Pode ser que você não entenda quando algumas ordens, quando alguns desígnios, quando a palavra de Deus vier sobre a sua vida, quando a ordem de Deus de saia, se retire, chegar na sua história. Porém, obedeça. Obedeça mesmo que você não entenda, porque em dias comuns, Deus ele traz mudanças para a nossa vida. Quantas pessoas aqui acharam que iam ficar velhinhos em um estado, em uma cidade, em uma casa, em um emprego? E hoje você olha e diz assim, meu Deus, quantas mudanças aconteceram na minha vida. E eu vejo hoje que é o Senhor quem dá a última palavra, porque eu achei que eu viveria isso aqui para sempre, mas eu tô vendo que o para sempre tá ficando para trás, o meu para sempre, porque o Senhor já tinha reservado algo novo para mim. Quantas pessoas estão numa igreja e pensam aqui vai ser pro resto da vida, depois Deus faz um mover, tira você de lá e olha você em outro lugar fazendo a vontade de Deus e você diz, meu Deus do céu, eu achava que aquela era para sempre. E Deus está dizendo, quem dá a última palavra sou eu, quem traz as mudanças sou eu.
Irmãos, quando nós servimos ao Senhor, nós precisamos entender que não somos mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. E a vida que nós temos, a partir do momento que aceitamos a Jesus, nós temos pela fé no Filho de Deus. Ou seja, Jesus é quem vai fazer com que os nossos passos sejam trilhados, que as nossas rotas aconteçam conforme a vontade dele e não conforme a nossa vontade. Pois a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A nossa não é, mas a de Deus é, porque Deus conhece o amanhã. Deus sabe de todas as coisas e Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Ele é Deus. Ele é Deus. O Senhor deixou bem claro: beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Não se preocupe, não vai faltar água e nem vai faltar pão e carne. Não vai faltar sustento. Eu quero profetizar na sua vida que nada vai faltar. Enquanto você toma a direção de Deus, Deus traz provisão. Enquanto você toma a direção de Deus, Deus traz providência. Enquanto você toma desde Candoraia, Candarabacandarai, a direção de Deus, Deus abre caminhos para você passar. A proteção de Deus estava sobre Elias, mas Deus não o protegeria no Querite. Para chegar ali, irmãos, ele morreu de fome e de sede. Deus é Deus de detalhes. Deus protege e sustenta. Deus protege e sustenta. Deus protege e sustenta. E é isso que eu estou vendo Deus fazendo aqui com homens e mulheres. Deus está protegendo e sustentando. Declare comigo: eu creio na proteção de Deus e no sustento dele para minha vida. Eu creio na proteção de Deus e no sustento dele para minha vida. Deus é Deus de detalhes. O mesmo Deus que traz o livramento é o Deus que abre a porta para o sustento. Aleluia. Não se preocupe porque vai ter água. Ah, não é tempo de seca? É, mas já preparei o ribeiro. Ricandoramancho, deiracai de rasto. Eu vejo Deus abençoando pessoas aqui em tempos de privações. Enquanto muita gente vai estar em privação, enquanto muita gente vai estar em escassez financeira, Deus vai te abençoar abundantemente. A água do Querite já está preparada. Os corvos já estão posicionados com o pão e com a carne para você. No amanhecer, a baia candarasturabaia tinha pão e tinha carne. No anoitecer, tinha pão e tinha carne. Versículo de número 5 vai dizer assim, ó: foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Elias obedeceu segundo o que Deus ordenou. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Ele foi exatamente para onde Deus mandou. Ele não fez nem além e nem menos. Ele fez o tanto que Deus ordenou. Não faça nem a mais além e nem a menos. Faça o tanto que Deus te mandar. Faça tudo como Ele te mandar. Pois certamente as coisas acontecerão conforme o que Deus já ordenou. Conforme o que Deus já designou para sua vida. Eu acho lindo aqui, irmãos, a história de Elias. Sabe o que é? É que ele teve uma prontidão em obedecer. Ele estava pronto para fazer a vontade de Deus. Ele era um profeta, mas era obediente. Tem muita gente que diz que é servo, que é serva, mas quando Deus fala algumas coisas que a pessoa não entende, aí quer lutar contra Deus, quer contender contra a vontade dele, enfim, e acaba se ferindo. E acaba se machucando. Mas, irmã, Deus poderia livrar Elias onde ele estava. Deus poderia livrar Elias em Samaria. Poderia? Poderia. Se Deus quisesse, meu irmão e minha irmã, Deus cegava Acabe, Jezabel, e não deixava ninguém tocar em Elias. Mas Deus quis levar Elias para o Querite. Era uma experiência que Deus queria dar para ele. Deus diz para você hoje: toda mudança que eu trago para a sua vida não é para você entender. Às vezes, irmãos, nós deixamos de ter experiências com Deus, deixamos de ter testemunho para contar porque queremos entender tudo. E nós temos que entender uma coisa: nós não vamos compreender tudo, principalmente caminhando com o Senhor. Caminhando com Deus, caminhando com Jesus, a gente não vai conseguir entender tudo. O que nós temos que fazer é o quê? Obedecermos. Elias estava disposto a obedecer. Por isso a vida dele foi poupada. Quando você obedece, é livramento. Eu vou repetir para você entender. Quando você obedece, é livramento.
Às vezes tem gente que é teimoso, irmãos, que é teimosa. Deus está ali falando, alertando, dizendo: não vai por esse caminho, não confia nessa pessoa, toma cuidado. Mas a pessoa está ali teimando, dizendo: não, porque eu sou crente, porque eu sou servo de Deus, porque eu sou servo de Deus, Deus me protege. Não é bem assim, não é bem assim. Não é dessa forma. Elias não foi desobediente, Elias não foi questionado: eu sou profeta. Não, irmãos. Se Deus está mandando, não me cabe entender. Se Deus está dizendo vai, eu tenho que ir. Se Deus está dizendo sai, eu tenho que sair. A gente não tem que entender o que Deus fala. Elias estava pronto para obedecer. Declare comigo: eu estou pronta para obedecer. Manda a tua ordem, Senhor. Eu estou pronto para obedecer. Manda a tua ordem, Senhor. Peça a ordem de Deus, não tenha medo não. Porque a ordem que Deus lhe der é o melhor para a sua vida e Ele vai te sustentar. Ele vai te ajudar, Ele vai estar contigo. Você pode estar onde for, no Japão, nos Estados Unidos, em outro estado, em outra cidade, em outro bairro, em outra denominação. Eu não sei o que Deus vai fazer para mover na sua vida. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: o que importa é você estar no centro da vontade de Deus. O que importa é você estar em obediência para com o Senhor. Elias estava obedecendo uma ordem que não era dos homens, mas era uma ordem de Deus. Quando você obedece uma ordem de Deus, você tem uma proteção. Você tem uma certeza: Ele está comigo. Se Deus está comigo, se Deus está contigo, se Deus está conosco, meu irmão e minha irmã, não importa quem não está conosco, não importa quem é contra nós. É como diz a palavra do Senhor: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus estava com Elias e ninguém tocaria nele. Agora ele precisava obedecer. Versículo 6. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Os corvos estavam ali, prontos, fazendo o que Deus designava, sustentando o profeta. O sustento vai vir, meu irmão e minha irmã, de onde você menos espera. E Deus está dizendo: não tenha medo, não tenha medo. Só faz o que eu te mando, porque eu mando sustento, mando livramento, abro portas para você, uso corvos, cuido de você nos detalhes quando você está no centro da minha vontade. Não queira morar onde você quer, queira morar onde é o centro da vontade de Deus, onde Deus quer você. Não queira congregar onde você quer, mas queira congregar onde é o centro da vontade de Deus, onde Deus quer você. Não queira trabalhar onde você quer, mas queira trabalhar onde é o centro da vontade de Deus, onde Deus quer você. Quando estamos no centro da vontade de Deus, irmãos, as coisas fluem diferentes. Deus estava com Elias, mas Elias precisou obedecer. Vai para o Ribeiro de Querite, lá tem pão, tem carne e tem água. Deus está mandando para você sustento. E não somente sustento, livramento, só obedeça. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Irmãos, vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio, Pai, que o Senhor é Deus de livramento, é Deus de sustento, e nós não precisamos entender tudo. Era um momento de crise aqui, não dava para Elias querer entender muita coisa, Pai. Em momentos de crise, em momentos de ordens, em momentos que o Senhor ordena, meu Pai, algumas coisas para a nossa vida, nós não temos que querer entender. O que nós temos que fazer é obedecermos. Nos ajude, Pai, pois queremos obedecer e sabemos de uma coisa: é melhor obedecermos do que sacrificarmos. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu amor, pelo teu zelo, pelo teu cuidado, meu Pai. Ô Senhor, grande foi o cuidado do Senhor para com Elias. Eu creio, Pai, que grande é o teu cuidado para com teu filho, para com a tua filha. Eu creio na tua proteção, no teu livramento, no teu sustento, porque eu sei, Pai, que da mesma forma que o Senhor era amigo de Elias, o Senhor também é amigo do teu filho, da tua filha. E o Senhor trará mudanças e providenciará tudo para a história dos teus filhos. Deus, obrigada pela tua direção, Senhor, e obrigada pela providência. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar,
libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar sepultura, desfazer laços, setas, retaliações, dardos inflamados, obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que, em nome de Jesus Cristo, eu tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai. Prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra. Concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor os corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Quando Deus dá uma ordem, não é para a gente entender, é somente para obedecermos. Pois a palavra do Senhor nos diz que é melhor obedecermos do que sacrificar. Deus, Ele traz livramento para a sua vida e traz também provisão, providência com a nova direção que Ele trará para a sua história. Não queira entender, só obedeça. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém. Deus sabe o que é melhor para você. Deus te abençoe.